Diogo Teixeira, da Optimize, é convidado desta Hora Económica. Diogo, boa noite, obrigado por estares aqui. Quando olhamos para a reação do mercado a este corte de rating, não se vê grandes ondas de choque. Isto mostra que o mercado já estava de facto à espera deste corte de rating ou de que o próprio AAA está a perder alguma importância? A credibilidade das agências de rating já há muito que não é o que era e, portanto, este corte de rating é tão significativo como foi, aliás, no caso dos Estados Unidos, ou seja, demonstra, sim, uma avaliação feita pela Moody's da política económica da França e do caminho que ela está a tomar, mas não propriamente delimita uma falta de credibilidade das emissões europeias a curto e médio prazo. E os mercados hoje em dia têm mais uma perspectiva do que é que se vai passar daqui a 2 anos, 5 anos talvez, e não tanto do que é que se poderá acontecer daqui a 10 anos. Portanto, aliás, além dos Estados Unidos, também a França, quando perdeu o rating, o AAA por parte da S&P, desde essa altura até melhorou acho que o nível de juro. No início do ano as taxas de juros estavam em cerca de 3% a 10 anos, estão hoje a pouco mais de 2% e com um nível de afastamento em relação à dívida alemã que tem estreitado. Portanto, a evolução foi relativamente positiva para a França nesse sentido. Mas quando se olha para esta decisão, e isto costuma acontecer quando saem estas decisões das agências de rating, questiona sobretudo o timing. Fazia sentido a Moody's estar a cortar nesta altura, até porque a França apresentou há muito pouco tempo um pacote de medidas para reformar a economia. A situação francesa não se alterou, obviamente, significativamente desde os últimos 6 meses. O que se alterou foi o caminho económico delineado pelo governo, que mudou em maio e que, portanto, apresentou ultimamente um conjunto de medidas conjunturais ou estruturais para reformar um pouco a economia francesa. E o que é verdade é que essas medidas foram assinalavelmente mais favoráveis digamos, aos trabalhadores do que propriamente às empresas e à criação da empresa. E, portanto, aqui demonstra uma postura talvez dogmática da Moody's, no sentido em que considera que este tipo de medidas não vai pôr a França no bom caminho para voltar a crescer, para voltar a ter uma sustentabilidade da sua dívida melhor do que está atualmente. Aliás, ainda há um outlook negativo sobre a dívida francesa. Sim, portanto, isto é a Moody's ainda a colocar mais pressão. A Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch têm todos um outlook negativo em relação à dívida francesa. O que é certo é que, se virmos concretamente qual é que é hoje a situação da dívida francesa, eu francamente não estou muito preocupado. O objetivo em 2013 é de chegar a um déficit sobre PIB de cerca de 3%, o que significa um saldo primário positivo para o país, numa situação económica de estagnação. O que significa que, basicamente, se a conjuntura melhorar, e é muito provável que melhore a partir de 2013 e sobretudo em 2014, na realidade a situação da dívida francesa vai rapidamente melhorar. Temos que ver também que a França tem um conjunto de forças estruturais que não são económicas, mas mais sociais ou demográficas, nomeadamente, que fazem que é um país que tem capacidade de crescimento, talvez ao contrário de outros países mais enfraquecidos e que não tenham essas qualidades. É o caso de uma demografia que é, de facto, a melhor da Europa, com mais de 2 crianças por mulher, em média, o que significa que é um país que tem um crescimento de cerca de 5% por década da sua população, ao contrário de quase a totalidade dos países europeus que estão em decréscimo das suas populações. É um país que tem um nível de formação, e nomeadamente as melhores escolas a nível europeu estão em França, em termos de rankings, nomeadamente no Financial Times. É um país que tem grandes empresas, tem o maior número de empresas na Fortune's 500 a nível europeu. É um país que exporta, é o 5º ou 6º exportador mundial e é o 4º em termos de atratividade do capital. Portanto, tem um conjunto, de facto, de forças estruturais que essas não vão desaparecer, de facto, entre este ano e o próximo ano e que fazem que, francamente, estou muito confiante na sua capacidade em enfrentar esta dificuldade
digamos, estrutural sim, em termos de peso do Estado em França, mas que não é propriamente uma dificuldade, é sobretudo uma postura, de facto, do povo francês sobre a função que considera ser a boa função do Estado, que é uma função central, de facto, na economia francesa. E a própria Moody's, aliás, reconhece também todas essas características que dão força à economia francesa e quando decide cortar o rating, também associa este corte ao que se passa no resto da zona euro e à exposição que França tem a esta crise de dívida, sobretudo a banca francesa. Os bancos franceses não conseguiram livrar-se desta exposição aos países da periferia europeia. Os bancos franceses têm, sobretudo, uma exposição à Itália e um bocadinho menos à Espanha. Portanto, tudo que é exposição a Grécia e a Portugal foi reduzida largamente. Mas é verdade que a economia francesa é uma economia de grandes bancos também e que tem um histórico de financiamento internacional relativamente forte. Agora, francamente, a exposição francesa não é hoje em dia significativamente maior do que uma exposição alemã, por exemplo. Portanto, não é um fator diferenciador em relação às outras grandes economias europeias. Ao contrário em termos de situação das finanças, digamos, a nível nacional, a situação dos bancos nacionais é relativamente boa. Ou seja, o nível de crédito mal parado, nomeadamente, é extremamente baixo em França e não tem evoluído significativamente porque não houve bolhas como noutros países e, portanto, não houve a necessidade, contrariamente à Inglaterra, à Alemanha, Itália, Espanha, etc., de recapitalizar uma banca enfraquecida por um nível de exposição demasiadamente forte. A única exposição é, de facto, externa, mas dentro de níveis perfeitamente controláveis para a banca francesa até agora. E viu-se que hoje a reação do mercado não foi de facto muito significativa, mas alguns analistas discutiam possíveis riscos deste downgrade e identificavam, por exemplo, o facto da dívida francesa poder deixar de ser considerada AAA para alguns investidores, nomeadamente o Banco da Suíça, que considera a média das três grandes agências e, portanto, nessa lógica, a França deixaria de ter AAA e, embora o Banco da Suíça não tenha essa imposição, pode deixar de considerar a dívida francesa como um ativo que queira ter, pelo menos nos níveis que tem. Há esse risco de eventualmente o Banco da Suíça começar a despejar a dívida francesa? Acho que é um falso problema, por um motivo muito simples, é que o volume de dívida AAA em euros no mundo é relativamente limitado e se de facto retirarmos os cerca de 1.800 mil milhões de euros de dívida do Estado francês, esse volume ainda se reduz. Portanto, temos mais face a uma dificuldade do lado da procura do que propriamente do lado da oferta. E o que se tem vindo digamos, a ver, nomeadamente no caso dos Estados Unidos, é que essa procura continua a aumentar e que, de facto, o problema não está do lado de um Estado não conseguir se financiar, mas sim do lado dos compradores que têm dificuldade a serem justamente remunerados pela dívida que compram. E, portanto, hoje em dia, francamente, estou mais preocupado com quem está hoje a investir em taxas de juros alemãs a 1,4% a 10 anos, do que propriamente no facto de saber se amanhã a França vai deixar de ter acesso aos mercados. Francamente, acho que não é algo que irá acontecer, nem que seja porque todos estes países que potencialmente investem a nível dos seus bancos centrais na dívida francesa, portanto, Estados Unidos, Suíça, Grã-Bretanha, Japão, etc., têm todos interesse em que haja uma certa estabilidade a nível do euro, a nível da zona euro, a nível da França, de forma a não criarem mais problemas do que resolveria uma eventual saída da dívida francesa de forma abrupta. Mas achas que haverá essa mudança de pensamento por parte da procura? Perante esta redução do rating dos Estados Unidos, de França, os investidores vão ter mesmo de deixar de ter critérios tão fixos, dizendo que só querem AAA? Esses critérios já foram muito contrariados por muitos analistas sobre a sua pertinência e sobre o facto, de facto, criar critérios arbitrários como notas de crédito para definir a apetência ou não dos investidores e a sua capacidade a investir na obrigação ABCOD pode criar movimentos anormais de mercado, pode criar tensões, pode criar problemas de liquidez
que criaram, nomeadamente, uma grande parte das tensões durante a crise em 2008. Vimos que as agências enganaram-se sobre a qualidade de crédito dos CDOs e outros empréstimos esquisitos americanos durante a crise. Vimos também que não houve uma reação negativa ao downgrade dos Estados Unidos. O próprio Japão também tem uma nota de crédito significativamente abaixo, creio que é A+, se não me engano, portanto, vários níveis abaixo da taxa do crédito francês e com níveis de taxa de juros ainda inferiores. Portanto, os investidores têm é que ter capacidade de analisar a sua apetência ao risco, a sua apetência e a sua visibilidade sobre o futuro e a sustentabilidade da dívida e não propriamente reagirem apenas a ratings. A estas notas. Exatamente. E nesta altura os investidores muito provavelmente estão mais preocupados com a Grécia do que propriamente com a França. As decisões que podem sair da reunião de hoje do Eurogrupo são importantes até para os investidores colocarem de lado este problema da França? Acho que o problema grego tem vindo a perturbar um bocadinho o raciocínio económico de muitos investidores. Temos que ver que a Grécia são 2 ou 3% do PIB europeu. De facto, tem vindo a pesar muito mais nas discussões sobre qual irá ser o futuro do euro do que propriamente a sua realidade económica para o resto da zona euro e para o resto da economia mundial. Não é normal que o investidor americano esteja preocupado com a situação de uma Grécia, porque, de facto, a importância relativa não tem justifica o peso isso. Que justifica Agora, o que é certo é que a nível do funcionamento da zona euro e da sua capacidade de reação e da capacidade do seu Banco Central em tomar as decisões atempadamente e com a força suficiente, a Grécia veio revelar a grande fraqueza da criação do euro e, portanto, vem demonstrar qual é o caminho que devemos percorrer de forma a restabelecer um funcionamento normal da instituição Banco Central Europeu e da instituição Europa enquanto organismo político de gestão e de previsão do caminho europeu no seu conjunto. São temas que certamente voltarão à análise nos próximos dias. Diogo, obrigado pela presença neste Hora Económico.